Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a saúde, a vacina para a gripe A. Nós vamos conversar com o doutor Marcos, que está aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como vai? E quem tem prioridade na vacinação contra a gripe A, que eu acho que é uma das principais preocupações, né, da população brasileira? De fato, quer dizer, a prioridade ela é limitada, né, pelo numerário de vacinas disponíveis. Então, sim, vai haver uma prioridade determinada pelo Ministério da Saúde e essa prioridade ela é em cima do acontecido no ano passado. Então, os grupos de risco que entram prioritariamente na distribuição da vacina pública, porque a vacina também vai ser disponibilizada na rede privada, mas os grupos de risco que entram na prioridade de distribuição de vacina pública, inicialmente dia 8 de março começa os profissionais da área de saúde e os indígenas. Sequencialmente você tem gestantes, você tem as crianças menores de 2 anos, os grupos com comorbidades, que são outras doenças, principalmente asma, doença crônica, algumas hemoglobinopatias, insuficiência renal, hipertensão de grave controle, etc, etc. Entendi. E onde vão ser distribuídas essas vacinas? Nos postos de saúde, hospitais? Sim, essas vacinas vão ser distribuídas nas unidades de saúde, né, ou nos postos de saúde, né? Porque você tem essa determinação pelo próprio Ministério e pelas próprias secretarias de saúde do país inteiro. E essa vacina, ela tem alguma contraindicação, doutor? Veja, a vacina ela é uma pergunta de razoável importância, porque a vacina, ela, em primeiro lugar, uma das dúvidas das pessoas é que as pessoas possam ficar gripadas pós uso da vacina. Então, isso não acontece, porque isso é uma vacina de vírus morto e fracionado, né? Portanto, não existe a possibilidade da pessoa adquirir gripe pós uso da vacina. As contraindicações são contraindicações associadas à própria fabricação da vacina. Como ela é desenvolvida em ovo, então as pessoas que têm alergia a ovo, alergia à albumina, a clara do ovo, né, elas têm que se resguardar. Né? E nesses casos específicos a pessoa fica desprotegida, doutor? No caso de não tomar vacina? No caso de repente a pessoa ter esse problema de rejeição à albumina, Sim, mas aí a questão é a seguinte, é uma questão de risco-benefício. Né? Então, se você sabidamente, isso acontece numa minoria da população mundial, uma percentagem muito baixa. Né? Então, mas o que você tem que ver é uma questão de risco-benefício. Tudo que você toma, você tem que pesar a possibilidade de você, né, poder fazer uma reação de hipersensibilidade. Então, se é indicativo que você tem alergia, então, ao ovo especificamente, então é melhor que o risco que você estaria tendo não superaria, não seria... exatamente, o benefício não seria da vacina, não superaria por causa do risco que você tem de tomar sendo alérgico. Entendi. E em função, doutor, de não ter vacina para todo mundo, de grupos prioritários terem a vacina e outros, essas pessoas que ficarem de fora, a gente sabe que esse assunto causa um certo pavor, assim, nas pessoas, né? Essas pessoas que não são beneficiadas nesse primeiro momento, assim, como que elas poderiam se prevenir contra a gripe A? A grande questão é que a gente tem que lembrar que essa é uma gripe que o ano passado, né, teve alguns acontecimentos, né, não desejáveis, né, porque você teve um número de morbidade e até mesmo uma mortalidade possivelmente acima do esperado. Né? O que a gente tem que lembrar é para as pessoas se tranquilizarem, porque isso ela é uma doença, né, que nós já enfrentamos isso ano passado, né, e a gente acabou aprendendo bastante com o enfrentamento que aconteceu ano passado. Não só a gente da área técnica, da área médica, mas as pessoas também, né, a população geral, aprendeu. Porque as pessoas têm que lembrar que é preciso tomar os cuidados básicos. Lavar a mão com água e sabão é fundamental. Primeira coisa, higiene. A primeira coisa, higiene. Se você não tiver disponibilidade de água e sabão, então usar o álcool gel, né, que praticamente todos os lugares o comércio acabou disponibilizando, né, em vários locais você acaba encontrando. Né? E outra, a gente lembrar que é preciso ter educação para tossir, é preciso educação para espirrar. Então procurar se proteger com métodos de barreira, como por exemplo lenço, né, um lenço de papel de preferência, que é descartável, você pega e joga no lixo comum mesmo. Né? Ou então na hora de tossir, né, lembrar do que a gente aprendeu ano passado, que a gente tem que tossir, principalmente as crianças e todos de maneira geral, mas tossir no cotovelo ao invés de tossir na mão, para evitar que a gente cumprimente alguém ou que a gente acaba sendo veículo de transmissão. Entendi.
E essa vacinação, ainda que não seja da totalidade, mas ela pode diminuir aquele medo que as pessoas tinham e tiveram no ano passado, que a gente percebeu, da contaminação? Isso aí vai diminuir com essa vacinação? Sim, nesse momento o instrumento maior e melhor para a gente proteger a população é a vacina. Né? Além, obviamente, das medidas de prevenção que a gente acabou de citar aqui, como lavar a mão, etc. Né? Mas, nesse momento, a melhor medida de prevenção é a vacina. Então, a vacina tem um índice de proteção não de 100%. Como toda vacina, ela tem um índice de proteção calculado, né? Esse índice de proteção é em torno de 85%. Né? E as pessoas que, quer dizer, nós temos dois contingentes, as pessoas que tiveram gripe ano passado, né, e tiveram gripe suína, e as pessoas que não tiveram. Né? Alguns cálculos estatísticos, né, mostram que aproximadamente 5, 10% dos centros urbanos mundiais possivelmente tiveram essa gripe. Entretanto, existe um contingente que não teve. Então, como que você vai proteger esse contingente? Através das medidas de profilaxia, como lavar a mão, usar álcool gel, etc., né? Os métodos de barreira e também o uso da vacina. Né? E fundamentalmente, eu diria também não, mas fundamentalmente o uso da vacina. Legal, a gente tem só um minutinho, rapidamente, doutor, só para relembrar, quais são os sintomas da gripe A? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que existe uma diferença básica entre gripe e resfriado. Resfriado tem febre baixa e pode mimetizar ou parecer com gripe, né? Então, pode aparecer com febre, com uma febre baixa ou sem febre, mas com dor muscular e cefaleia. Mas a gripe, caracteristicamente, tem febre alta, né? Então, é uma febre alta que se interpõe a dor de cabeça, né, a mal-estar, dor muscular, que a gente conhece como mialgia, né, perda de apetite. Em alguns casos, os pacientes podem apresentar conjuntivite e, no menor número de casos, as pessoas podem apresentar, né, diarreia. Mas é preciso que a gente lembre dos sinais importantes com relação à gravidade, né, que seria falta de ar, cansaço ou cianose. Né, cianose seria, né, ficar roxinho, né, e é importante que a gente lembre desses sinais de gravidade, porque a gente precisa procurar o auxílio médico. Perfeito, o doutor Marcos está em cima da hora. Muito obrigado pelas suas informações, foram valiosíssimas. E amanhã, se Deus quiser, voltamos com o nosso Ver Mais 1h30.